Querida professora e querido professor, esperamos você em nossa aula inaugural presencial. Venha conhecer a estrutura do nosso curso, a nossa abordagem didática, bem como as ferramentas que disponibilizaremos para que você tenha uma experiência lúdica e positiva com a tecnologia. Mais informações, escreva para contato@imatec.net.br. Bem-vindas e bem-vindos à aula inaugural do curso de Letramento Computacional do Imatec. O título dessa aula foi escolhido para provocar a seguinte dúvida: seria o letramento computacional a nova alfabetização do século XXI? Para conseguir compreender tanto a pergunta quanto suas possíveis respostas, o objetivo dessa primeira aula é explicar o conceito de letramento computacional. Assim, após os 4 vídeos que compõem essa aula inaugural, espera-se que vocês consigam ter uma visão geral do que é letramento computacional, compreender como formou-se o conceito de letramento computacional, conhecer os argumentos que defendem e refutam esse tipo de ensino dentro das escolas, adquirir uma visão geral das teorias de letramento que fundamentam a ideia de letramento computacional. Esse primeiro vídeo, por sua vez, trará uma visão geral introdutória do conceito. Para entender como esse tema é discutido na sociedade, assista ao vídeo da empresária e cientista da computação Camila Schutte. É importante frisar aqui que Camila não é formada na área de educação ou linguística. Assim, ela não usou o termo alfabetização como os pedagogos e linguistas costumam fazer. A relação entre as palavras alfabetização e letramento será discutida na parte 2 dessa aula. O vídeo mostra a palestra de Camila Schutte durante o TEDx São Paulo em 2016. Embora Camila não seja uma profissional da educação e por isso não possui a mesma visão do Imatec, o vídeo resume as ideias principais de quem acredita que o ensino da linguagem de programação seja um letramento essencial para o século XXI. Por fim, o Imatec defende o letramento computacional aplicado à educação. Logo, acreditamos no uso didático da linguagem de programação enquanto uma ferramenta pedagógica para desenvolver os raciocínios linguístico, lógico e matemático da criança, a fim de ensiná-la a usar, pensar e criar com criticidade a tecnologia contemporânea. Só que agora, eu queria que vocês pensassem comigo que apesar da nossa taxa de alfabetização ter caído muito desde a época dos escribas, a gente está revivendo essa época. Só que agora, eles são digitais. Alguns poucos dominam como conversar muito bem com as máquinas, conseguem se valer disso e têm sucesso. Enquanto outros tantos, eles são meros usuários. Usuários que estão sendo programados. Usuários que estão só usando o que é imposto no trabalho ou pela sociedade. A gente precisa se dedicar para a alfabetização digital, assim como a gente se dedicou para a alfabetização tradicional. E essa discussão não é nem um pouco nova. Aliás, ela é uma das mais velhas, que é o que a gente tem que ensinar na escola. Na Roma Antiga, a gente decidiu que a gente precisava de 7 artes liberais, que na época eram ciências, mas para a gente era tudo a mesma coisa. A gente decidiu que tinha que ter gramática, tinha que ter retórica, tinha que ter dialética, tinha que ter música, astronomia. Era importante. Afinal, para a humanidade continuar se desenvolvendo, a gente precisava daquilo. Aí veio a Renascença, século XV, XVI. E a gente colocou algumas outras matérias. A gente começou a ensinar as crianças a soletrar. Mas a gente evoluiu mesmo nessa época em como ensinar as coisas. A gente inventou a pedagogia didática, foi bem nessa época. Veio o século XVIII e a gente começou a ensinar várias outras coisas. História, geografia. Línguas estrangeiras também começaram a fazer sentido, o mundo tinha crescido. Mas a nossa surpresa veio no século XIX e XX. Aí, deslanchou, pessoal, tudo se acelerou. A gente avançou muito, muito mesmo, em artes, ciências, tecnologia. A gente estava manjando de tudo.
Só que aí a gente teve que industrializar, inclusive a escola. A gente fez uma escola de massa e colocou uns 40, 50 alunos por turma, colocou cada matéria na sua caixinha, cada professor super especializado naquilo. Ele era um mestre, certo? Ele tinha que ser um mestre. Eu precisava saber tudo, eu precisava saber biologia, história, geografia. Como que eu ia suportar todo o desenvolvimento que a gente teve? A gente, inclusive, uma parte que eu adoro que a gente inventou, que foi a avaliação. A gente agora tinha avaliação matemática. Era ponto. Só que era totalmente baseado na subjetividade de uma pessoa só. O mestre. Certo, pessoal? Só que eu tenho uma notícia. E ela não é fácil. Nada disso faz sentido no século 21. E aí? Eu vou dar um exemplo bem simples, só que é do meu trauma de biologia. Decorar em qual filo e classe estão os animais e as plantas. Faz sentido? Fazia. Porque vai que eu estava no meio da floresta e eu tinha que decidir se eu comia a frutinha rosa ou se eu corria do bichinho peludo. Beleza, eu tinha que identificar umas características, pôr numa caixinha e falar, isso aí come carne, vou correr. Agora, pessoal, qualquer criança de 10 anos com um smartphone, tira uma foto, procura no Google, vá lá. Ele sabe até como o bicho se reproduz. Bem rápido. Certo, pessoal? O que importa agora, no século 21, no século da internet, no século do smartphone, do software, o que importa é a gente saber criar relação, é a gente ser criativo, é a gente ter senso crítico do que tudo isso funciona, de como tudo isso funciona. É isso que importa. Mas a escola ainda está ensinando para a gente decoreba. Saber como as coisas são feitas muda a maneira como a gente usa. Eu garanto para vocês, pessoal, que se vocês soubessem como a gente salva as senhas de vocês e todo o trabalho que a gente tem para manter elas seguras lá, eu garanto que vocês iam pensar umas 10 vezes antes de sair criando conta por aí. Só acho. Reflitam, certo? A gente precisa começar a ensinar essa criançada como se valer disso. A gente precisa ensinar a linguagem do século 21. A gente precisa ensinar as nossas crianças a programar. E olhando assim, vocês vão pensar, ai que fofa, ela vem aqui, critica o sistema inteiro, acha que pode, e não vai dar nenhum plano. Calma, eu tenho um plano. Para a gente mudar qualquer situação, a gente precisa de 3 coisas. Primeiro, uma crítica de como as coisas estão. Segundo, uma visão de como a gente acha que as coisas deveriam ser. E por último, e mais difícil, uma teoria de mudança. Que é a parte mais complicada. Primeiro, eu vou começar pela minha crítica, que na verdade não é uma só. Vocês já perceberam. Mas eu vou resumir ela. A gente não pode continuar acreditando que as nossas crianças, simplesmente porque a gente chama eles de nativos digitais, sabem tudo de tecnologia. Pessoal, saber de tecnologia não é sentar para almoçar ou jantar e bem rapidinho pegar o tablet e colocar o desenho. Isso não é saber de tecnologia. Nenhuma dessas crianças sabe me explicar por quê. Como que aquele aplicativo foi feito? Eles não têm senso crítico. Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu pergunto para uma criança, o que é dar um share, que é aquele compartilhar do Facebook para quem não está ligado nas coisas, que é apertar o botão lá. E eu não estou falando isso da boca para fora, pessoal. Nesses últimos anos, passaram pela minha mão pelo menos 15 mil jovens, de todos os gêneros, idades, origens. E se a gente perguntar para eles, nativos digitais, que são aqueles que nasceram depois de 2000, o que é dar um share? Eles olham para você. Nossa, tia, você não sabe? É apertar um botão. Nós,
imigrantes digitais, que estamos aqui, e eu, apesar dos meus 24 anos e da minha profissão, eu me encaixo nesse grupo, a gente sabe que dar um share quer dizer muito mais do que isso. Quer dizer que eu estou dando apoio, quer dizer que eu estou endossando aquela opinião. Não ter essa leitura crítica, pessoal, é muito perigoso. Bom, depois do meu resumo das minhas 9 milhões de críticas, vamos à minha visão, que é bem simples. A gente precisa colocar programação, pensamento computacional, vida digital no currículo comum de todas as crianças do sistema educacional brasileiro. A gente não pode mais evitar essa discussão. Para acabar, a parte mais difícil, que é a teoria de mudança. E ela já começa enrolada. Porque vamos supor que a gente decidiu aqui que a gente vai ensinar todas as crianças a programar. Quem que vai fazer isso? Quem que vai decidir o conteúdo? A gente não tem mão de obra suficiente, pessoal, para suprir o mercado. Que dirá um sistema educacional brasileiro? A gente precisa de uma verdadeira revolução. A gente precisa pegar os nossos professores que já estão lá, que são apaixonados por aquilo, e tirar deles a pressão de ser expert. A gente tem que transformar eles em facilitadores. A gente tem que ajudar eles com material bacana, com treinamento show, a acompanhar a jornada desses jovens. Eles vão aprender como que eles podem ficar seguros na internet, eles vão aprender como que a gente faz um aplicativo. Com esses mesmos mestres que se sentem inseguros e que acham que programação são letrinhas verdes numa tela preta, que o menino do Vale do Silício aprendeu com 5 anos e aí ele ficou milionário com 18. Só com isso. A gente tem que quebrar essas barreiras. E eu queria aproveitar esse momento e os poucos minutos que me faltam para chamar vocês para se juntar nessa revolução. A gente que está em alguma instância relacionado com o sistema educacional, a gente tem 3 opções. A primeira, se a gente for parte do sistema, a gente pode gerar alguma mudança estando no sistema. Por exemplo, se vocês chegarem na sala de aula de vocês e discutirem com seus alunos, plantarem aquela pulguinha de como que nasce um aplicativo, como se faz um aplicativo. Hoje tem muita coisa na internet. Vocês já podem fazer essa mudança e se juntar nesse movimento. Segunda situação possível. Vocês podem pressionar o sistema. E aí eu vou dar uma dica ótima. Vai na escola do seu bairro e pergunta se a sala de informática está jóia. Provavelmente ela não vai estar. Mas só para vocês saberem, isso é lei, pessoal. Todas as escolas têm que ter sala de informática aberta ao público. Vocês podem pressionar o sistema. Por último, você pode simplesmente evitar entrar no sistema e tomar atitudes fora dele, que é o que eu tenho feito, vou confessar. E aí você pode simplesmente sentar com seus filhos e conversar sobre tecnologia e perguntar quais sites ele está acessando, perguntar se ele tem ideia de como o Facebook funciona. Busquem juntos, aprendam juntos. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que cada um de vocês continue me ajudando e ajudando o mundo nessa revolução. O que eu posso garantir para vocês é que eu vou continuar tentando, nem que seja convencer uma pessoa de cada vez a fazer essa revolução. Obrigada. O letramento computacional possui parte de suas raízes mergulhadas na teoria linguística, que estuda o fenômeno da escrita na humanidade. Ao mesmo tempo, a linguagem de programação está historicamente e conceitualmente ligada à matemática. Por exemplo, o ábaco é considerado o primeiro computador do mundo. A palavra letramento implica que os códigos computacionais sejam usados em contextos profissionais, pessoais e acadêmicos diversos. A linguagem de programação também está ligada à ciência da computação. Logo,
O letramento computacional relaciona-se com princípios oriundos da ciência da computação, da matemática e da linguística. A forma como esses conteúdos e princípios tecem o letramento computacional será abordada ao longo da formação do IMATEC. Por ora, a segunda parte dessa aula será dedicada a definir o que é o letramento computacional sob a perspectiva da educação. Por fim, no IMATEC, concordamos com Albert Einstein: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. A mudança na educação básica passa por vocês, professoras e professores. Para saber um pouco mais o que o IMATEC pode fazer para ajudá-las e ajudá-los nessa caminhada, venham assistir a nossa aula inaugural presencial. Mais informações, escreva para contato@imatec.net.br. Essas aulas são agendadas mensalmente e possuem vagas limitadas. Por isso, certifique-se de entrar em contato com o IMATEC para informar-se sobre datas, horários, local e disponibilidade de vagas.